Ai, olá, bom dia. E o dia? Hoje, 19 de julho de 2021, e são 8h09 da manhã, e vamos lá realizar aquilo que Deus esteve de fato a me solicitar. Bem sabe ele que podia apenas estar a conversar. Santo Deus, então vamos lá. É isso. Deus diz assim: como você está? Eu disse, é como a carne da pá, nem boa nem má, ditado popular. E se não está nem boa nem má, pode muito bem colaborar, já que sabe muito bem que trabalhando. Santo, como é que é? É isso, vamos lá. Continuando. Sabe muito bem que trabalhando nós continuamos. Isso. A questão o que Deus esteve a me solicitar. Isso, ele disse. Vamos vamos viver o básico. Aí eu disse, santo, é isso, o básico. E o que seria o básico? Eu falei assim, o básico seria, de fato, eu separar aquilo que, de fato, eu estive a conquistar daquilo que eu ainda não consigo, de fato, enxergar. E como isso pode se dar? Num pomar. Sim, num pomar. Num pomar havia laranjas. Laranjas que há muito tempo eu estive a considerar. O problema é que eu não consigo encaixar as laranjas do lugar com as outras frutas que eu até consigo visualizar. Ou talvez imaginar, pensar, questionar. Mas eu não consigo, de fato, encontrar o caminho para associar cada laranja ao cesto. Também é esse cesto, quer dizer, é preciso ter sexto sentido. Não, é preciso mais do que isso. É preciso a gente compreender o que é isso. E o que é isso? Isso é do tipo feitiço. Sim, e feitiço é do tipo esquisito. Feitiço é do tipo você, de fato, querer viver no paraíso. E tudo é mágico, sabendo disso. Assim sendo, eu, de fato, escolho o ministro, eu, de fato, coloco, monto recinto, eu considero, eu monto. O problema é que o esquema é difícil. O esquema é difícil. Mas a gente, quando é físico, a gente consegue limitar tudo isso, porque é físico. O problema é que eu não sei ser físico. Tem gente que não sabe ser físico. Tem gente que é do tipo esquisito. Tem gente que sabe ser livro. E para isso é necessário, de fato, um linguajar difícil. É por isso que é preciso saber, de fato, escolher ministro. Não pode ser qualquer tipo. Tem que ter linguajar difícil. Tem que conhecer bem o paraíso. E ter nome esquisito. Tem que ter nome esquisito. Tem que, do tipo, ser livro. Porque tem muito registro. Mas isso é permitido? Mas isso significa fazer sacrifício. Não estou entendendo isso. Por isso que Deus me disse. Para a gente, de fato, linkar. Linguagem do tipo peculiar. É necessário a gente compreender que a coisa vai muito além daquilo que a gente consegue enxergar.
Santo Deus. É como jogar vara para pescar. A gente nunca sabe, de fato, o peixe que a gente vai pegar. E não, se eu aqui for, de fato, esquematizar, corro eu o risco de prejudicar e não de auxiliar. Assim sendo, existe uma base parlamentar e essa base nunca vai mudar. As pessoas podem até se aposentar, mas vão continuar a ajudar tudo aquilo que eles estiveram de fato a realizar. Assim, o crime organizado sempre vai, de fato, se aprimorar. Porque a gente sempre vai saber, de fato, quem utilizar quando a dificuldade se apresentar. Assim, hoje, de fato, eu sei usar todas as laranjas do pomar, sem, de fato, passar por cima de quem, de fato, sabe ser videira no lugar. Porque a videira sempre vai saber a hora certa de azedar e até de amargar. E tudo isso porque a gente se permitiu trabalhar sem, de fato, questionar como a coisa iria ficar. A gente abriu mão de acompanhar. A gente só fez encaminhar. E encaminhar significa, de fato, ser peça fundamental para qualquer um nos usar. Quando a gente tinha dinheiro para, de fato, descartar, porque desvalorizado ele começou a ficar, a gente usava alguém para denunciar. A polícia lá iria entrar, tirar a graninha de lá e com toda certeza a graninha iria depositar. E o próprio judiciário iria transformar a pequena merreca em uma fortuna familiar. E assim a gente soube, de fato, enveredar no mar de lama, que é muito difícil da gente, de fato, aceitar. Porque o dito Ministério Público, ele nunca soube se comportar. Ele sempre esteve, de fato, a bancar toda essa sujeira que aí está. Porque ele sempre soube nadar no mar de lama que aí está. Porque promotor público ganha para não trabalhar. Para ficar, de fato, a marejar. Fica lá, sempre a marejar. E o que essa palavra pode salientar? Qualquer coisa, o que cada um desejar. Promotor público não faz nada em nenhum lugar. E aqui eu preciso, de fato, falar. Porque se ele, de fato, viesse a trabalhar com os pré-requisitos para a situação, de fato, se solucionar, o crime organizado não estaria, de fato, a bancar toda essa imundície desse lugar. Porque o Ministério Público o tempo todo esteve a aceitar aquilo que a banda podre esteve a ditar. Mas como eu tenho que, de fato, considerar nota de pé de página, há exceções no lugar, exceções que nunca conseguiram, de fato, sequer caminhar. Porque sempre vai ter alguém para, de fato, dedurar e a vida dele atrapalhar. É documento público que ele não vai conseguir encontrar, é dificuldade para acessar, é alguém que, de fato, resolveu aposentar, é alguém que resolveu a licença tirar. Sempre assim. E o tempo a passar,
e um novo trabalho a chegar e ele não consegue completar aquilo que ele esteve a começar. E ele não tem com o que contar, ele não tem como reclamar e ele sabe que se ele reclamar, até o caixãozinho ele corre o risco de ter que encomendar. E tudo isso porque a gente resolveu apenas iniciar, dar o primeiro pontapé no lugar. E nunca nos ocupamos como de fato a coisa iria terminar. Porque o tempo todo o judiciário esteve de fato a costurar. Sabe como é que é? Roupinha de ninar. A gente passou a ser criancinha. A mão que balança o berço para a gente o tempo todo ficar para lá e para cá, trabalhando sem sequer notar a quem de fato a gente estava a beneficiar. A questão é, a gente vai ter coragem de entrar na casa familiar? A gente vai, de fato, ter a coragem de entregar aqueles que o tempo todo estiveram a trabalhar para o crime organizado aqui beneficiar? É justo a gente ser carteiro para, de fato, malote carregar, a papelada juntar e o Ministério Público entregar e o nosso trabalho simplesmente é não passar, nunca chegar de fato ao lugar onde deveria estar. Porque para o Ministério Público é bom de fato um escândalozinho ele de fato montar. Cortina de fumaça. E o crime organizado com toda certeza vai passar com uma dinheirama no lugar. Sempre a beneficiar a banda podre do lugar. Porque nós aceitamos, de fato, estar dando entrevista aqui, entrevista acolá, entrevista aqui, entrevista acolá. Um Ministério Público que sequer tende a se respeitar. Um Ministério Público que sequer vem questionar como a lei orgânica, de fato, ela é plantada, regada em cada lugar. Um Ministério Público que o tempo todo costuma atrapalhar quem, de fato, deseja, ao menos, plantar uma frutinha, para dizer assim, eu fiz algo de bom no lugar. Porque ele sempre vai se achar no direito de algum modo, ele barrar. Isso é um prejuízo e tanto. Porque quando ele entra para questionar, mais da metade da árvore já está lá. Muitas vezes já prontinha para frutificar. Quem é que de fato seduz o Ministério Público para ele de fato chegar de uma maneira que é impossível você acreditar que o Ministério Público tem responsabilidade com a lei orgânica do lugar? Sim, porque o dinheiro com toda certeza é limitado para cada prefeitura do lugar. É inaceitável que um promotor público que vive de passear, de viajar, subindo e descendo aqui e acolá,
não estar a enxergar o que se passa no lugar. E quando muitas vezes está prestes da obra de fato inaugurar, o Ministério Público tende de fato a embargar, procurando algo que não existe nem sequer a possibilidade disso se encaixar. E o judiciário prontinho para assinar. Então é muito mais grave do que a gente de fato pode pensar. Ninguém colocaria laranja a se espalhar se o Ministério Público estivesse a trabalhar com aquilo que lhe é peculiar. Promotor público não iria subir e descer para cima e para baixo, aqui e acolá, se ele tivesse de fato responsabilidade, ele tivesse que morar no lugar. E sem ter o direito de se ausentar do jeito que eles costumam realizar. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem tempo para prestar o serviço. Sempre, sempre, sempre a estragar. Sendo a maionese podre, basta de fato alguém lhe convidar. E aí ele começa de fato a mudar. Aqui um dia aqui, outro dia acolá. Um dia aqui, outro dia acolá. A quem isso pode interessar? Sabe o prejuízo que o povo de fato tende a bancar com esse Ministério Público que aí está? Então, não estou a desacreditar o Ministério Público. Eu estou a falar que essa porcaria que eles estiveram de fato a fundar foi com o objetivo de atrapalhar aqueles que de fato querem lutar para plantar lei orgânica no lugar e não ficar à mercê de deputado, de governador aqui e acolá, tendo que mendigar. É só a gente de fato analisar a lei orgânica de qualquer lugar e veja se o prefeito pode de fato administrar, tendo como base o que outras leis que eles costumam de fato fabricar, para de fato a lei orgânica não valer nada em nenhum lugar, porque ela precisa se encaixar numa lei que ninguém consegue de fato divisar, que é dada a qualquer um o direito de interpretar. Feito vestido de seda. Que se você de fato não souber cortar, não tem nenhuma utilidade no lugar. O pano você vai estragar. E é esse país que a gente de fato acha que pode de fato organizar sem alguém de fato nos tirar as rédeas. Não temos a menor possibilidade de argumentar. Nós não temos, de fato, nada para dar. Não temos nada. Nós temos, de fato, uma desgraça enraizada, porque foi plantada, foi regada, foi podada, foi bem enraizada. O tempo todo, muito bem sedimentada, para a gente continuar vivendo essa desgraça. E o povo sem poder fazer absolutamente nada. Porque é uma concordância retada, concordância verbal, concordância nominal e regência. E regência pronominal, adverbial, regência verbal e nominal. Tudo se encaixa nessa desgraça
e querem que de fato eu venha a me pronunciar. Eu só vou me pronunciar em favor da pátria. As instituições estão todas encharcadas de água. As laranjas foram multiplicadas. Não existe, de fato, a menor possibilidade de haver independência na pátria. Se, de fato, uma lei aqui não for plantada de maneira exata. Independência. Não pode, de fato, você não ser responsável por aquilo que você estará a fazer. Não é possível que existe um promotor que estará a saber que ali um prefeito estará a fazer uma ponte. Sim, mas vai prejudicar, porque isso, ele não está a saber, ele não mora no lugar, ele não é responsável porque se passa lá. Depois ele vai dar uma de retardado. Quer dizer, quando o negócio já está todo adiantado, já está ali, ele vai entrar para, de fato, embargar, usando o quê? Lei orgânica? Que lei orgânica? Que lei ele vai alegar? A estadual, a municipal, a federal? A do Bacanal? Então, não existe a menor possibilidade de eu me pronunciar favorável a nenhuma instituição desse lugar, da forma como está. Da forma como está. Porque do jeito que está, não se chegou a nenhum lugar. Não se chegou em nenhum lugar. Onde é que, de fato, a gente pode acreditar que existe um judiciário no lugar? Onde um juiz, de fato, o tempo todo é desmoralizado, desacreditado, destratado pelo próprio poder mais alto do judiciário. Onde o povo o tempo todo diz que o ministro é um safado. Onde, de fato, as pessoas se acham no direito de, todo dia, de fato, desacreditar aquele que, de fato, está a destratar um juiz do lugar. Mas na conveniência, esse mesmo povo tende a concordar com esse mesmo ministro quando a conveniência lhe é peculiar. Então eu lhe digo, o povo sabe como caminhar? O povo sabe, de fato, o seu pensamento alcançar? Foi dado a ele elementos, a ele povo, elementos para ele saber, de fato, separar política de justiça. Onde é que pode, de fato, você não conseguir separar o que é política do que é justiça? Se aqui foi construído, de fato, um entendimento de que existe, de fato, um bolo, e esse bolo, de fato, é tão coeso, que virou uma máquina de moer carne. E todo ali se moe gente. Sangue da nossa gente. E eles continuam assim, intactos. Eles continuam sentados nos cargos. Onde, de fato, o judiciário coloca num páreo um homem condenado. Roubo para todo lado. Um país desfalcado.
E o judiciário coloca, eu estou falando do judiciário, poder mais alto. Esse homem não pare. É o povo está errado. E quer que eu diga que esse poder aí tem que ser preservado? Para o bem de quem? Do diabo? Para o bem do diabo? Nunca. Isso aí, de fato, não tem nos sustentado. Quem tem olho para enxergar, tem dados para, de fato, concordar. Nós somos usados. Passamos a ser, de fato, servos do diabo, sem sequer nos dar o direito de ser consultado. Outros se juntaram, nos comercializaram, nos colocaram lá. E sabe, de fato, nos enviar, sem a gente sequer conseguir alcançar. Qual é a próxima etapa? Onde é que os nossos pés vão pisar? O próximo trabalho que a gente vai executar. E sabe por quê? Porque o Ministério Público sempre vai, de fato, concordar e acordar com o que eles costumam realizar. Nós não temos representantes no lugar. É uma farsa. É uma farsa. O Ministério Público sempre vai dedurar. O Ministério Público sempre vai chegar e vai nos denunciar. O Ministério Público vai saber dizer quem é o policial que está a investigar. O Ministério Público sabe, de fato, sempre, quanto a nossa cabeça vai custar. Acha que nós chegaríamos a essa condição de tamanha desgraça se o Ministério Público tivesse responsabilidade pela pátria? Promotor chega para trabalhar, na maioria das vezes passa o dia a conversar. Processo a acumular, ele a desfrutar da dinheirama que ele costuma ganhar, sem ter a mínima responsabilidade. Se é assim com o Ministério Público, imagine nesse monte de fundação. Aí eu digo, tem condição da gente manter essa instituição? Essa Constituição? Não tem. O que existe, de fato, é uma jurisdição antes dessa Constituição. Essa existe. Tudo que foi antes de, depois de, não tem como manter. Não tem. Principalmente porque não temos elementos para fazer viver aquilo que o tempo todo fez o povo morrer. Então é necessário, de fato, o povo saber exatamente o que esteve a acontecer. Se a gente, de fato, não soube dar limites a quem, de fato, a gente deu poder, a gente teve que, de fato, saber como manter, de fato, dando os limites que a gente sempre desejou ter. E se é assim, cada um é que deve responder. Eu sempre vou dizer a verdade que Deus esteve a me conceder. Essa Constituição nunca esteve a nascer. Não passa de rascunho para promover o pior que o Brasil, com toda certeza, esteve a viver. E eu sinto muito por ter que aqui dizer. Mas eu não vou, de fato, viver para, de fato, promover esse poder.
Ele nunca esteve a nascer. Portanto, ele não faz parte do nosso modo de ser. E o povo brasileiro tem que saber. O povo brasileiro tem que saber o que exatamente esteve a acontecer. E o que eles estiveram a fazer para nos tirar o direito de viver. Porque com toda certeza o povo vai sofrer. E é preciso, de fato, criar condições para o povo, de fato, pelo menos tentar merecer o tipo de vida que cada um deseja ter. Mas cada um tem que responder. Do jeito que tá, com toda certeza, é que não pode ser. Assim eu já estive a escolher. Eu sempre vou escolher a verdade de Deus a meu ser. Então comigo pode de fato contar. Mas é sempre falando a verdade que está no altar. Eles souberam criar instituições para o crime organizado deitar e rolar. É por isso que a gente não consegue sair desse patamar. Ainda que a gente de fato entre no pomar, nós nunca de lá vamos passar. Vamos ser frutas podres no lugar. Infelizmente foi o que eles tiveram a plantar. Infelizmente. Eu sinto muito. Mas esse recadinho eu precisava aqui deixar. Obrigada, meu Diego. Obrigada, família. Obrigada sempre. Bom dia.